Olá, meu querido, olá, minha querida. Eu sou o pastor Reginaldo Martins e nós estamos no canal Projeto de Vida. Durante a semana, nós falamos a respeito de um assunto e esse assunto foi debatido, foi comentado, não é? Muitas pessoas falaram a respeito do seu conhecimento, a respeito daquilo que elas entendiam, e nós vamos estar hoje dando a explicação à luz da palavra a respeito desse assunto. O tema foi: o que é o batismo com o Espírito Santo? Por isso tentaremos sanar todas as suas dúvidas, esclarecendo da melhor forma possível dentro da palavra, à luz da palavra. Só para nós entendermos, no Antigo Testamento, o Espírito Santo, ele descia sobre algumas classes de pessoas. Por exemplo, sacerdotes, reis e profetas. Ora ou outra, ele descia sobre algum determinado homem ou até mesmo mulher, não é, para poder concluir aquele tal assunto. Você pode ver isso quando Sansão, que era um dos juízes, né, ele recebia o Espírito Santo e aquilo o dava uma força extraordinária ao ponto dele vencer muitos e muitos guerreiros, ao ponto dele pegar um leão e abrir ao meio o leão. Também vemos, né, a respeito de reis, quando o Espírito veio sobre Saul, né, e Saul foi o primeiro rei de Israel, e ele estava no meio daquele povo e começou a dançar e a profetizar também. Nós vemos isso, não é? Diante de outros profetas, Eliseu, entre outros que eram cheios do Espírito Santo para concluir aquela determinada função ou aquele determinado projeto que Deus havia dado para eles. Então, era limitado o derramamento do Espírito Santo sobre determinada classe de pessoas e também não era permanente, era temporário. Descia sobre eles, eles executavam aquele serviço, aquele trabalho, e logo depois o Espírito Santo saía deles. Só que havia uma promessa que Deus derramaria o Espírito Santo sobre toda a carne, sobre todas as pessoas. E não seria somente um derramamento temporário. Eu quero que você veja comigo isso que está em Joel, capítulo 2, e o versículo de número 28, que diz assim, preste atenção. E há de ser que depois derramarei o meu espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Os vossos velhos terão sonhos, os vossos jovens terão visões. E também sobre os servos e sobre as servas naqueles dias derramarei o meu espírito. Olha só. Então, Deus está dizendo aqui que vai chegar uma época, um tempo, que o Espírito Santo será derramado sobre todos. E você vê que ele coloca aqui todas as classes de pessoas, jovens, não é? Homens, mulheres, também sobre os jovens, sobre os velhos, ou seja, sobre todos. Era uma promessa de Deus que o derramamento do Espírito Santo agora não seria apenas para uma classe de pessoas, e sim para todos. É a promessa da plenitude do Espírito Santo. O último profeta do Antigo Testamento também falou sobre essa promessa do derramamento do Espírito Santo. E o último profeta do Antigo Testamento foi João Batista. E João Batista ele vai falar a respeito disso no Evangelho de Mateus, capítulo de número 3, e o versículo que eu quero que vocês vejam é o versículo de número 11. Mateus, capítulo 3, versículo 11. Eu, em verdade, vos batizo com água para o arrependimento, mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu. Não sou digno de levar as suas sandálias. Ele vos batizará com o Espírito Santo
Então você observa que quando João Batista ele fala a respeito da promessa, ele diz que Jesus, não é, aquele que viria após ele, e esse é Jesus, ele batizaria com o Espírito Santo. Então Jesus é o responsável para batizar a pessoa com o Espírito Santo. Mas já ouvimos Joel falando a respeito da promessa e João Batista. Agora vamos ver o que Jesus também fala a respeito disso. Lucas 24, 49 diz assim: E eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestido de poder. Então você vê que a promessa de Jesus é essa. Volta, meu Deus do céu. Lucas 24, 49 diz assim: E eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Que promessa é essa? Aquela de Joel, capítulo de número 2, versículo 28, onde ele fala do derramamento do Espírito Santo. E também aqui João Batista havia dito. E ele vai dizer: Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestido de poder. Jesus está no seu último dia aqui, não é? E ele está falando e confirmando a promessa que Deus havia falado, não é? Há muito tempo atrás, ou seja, lá dos tempos de Joel. Então, essa promessa do derramamento do Espírito Santo é a promessa do batismo com o Espírito Santo. Só para nós entendermos a respeito desse assunto. Lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 3, é a primeira vez onde nós observamos e lemos a palavra batismo com o Espírito Santo. E aqui Jesus ele confirma isso. Jesus ele vai confirmar que haverá esse batismo, mas só que o povo tinha que ficar em Jerusalém. Ou seja, o povo tinha que estar reunido para ali poder ser cheio do Espírito Santo. Então, Jesus fez a promessa, e quando essa promessa ela vai se confirmar? Lá em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2 e o versículo de número 1. Diz assim, capítulo 2 de Atos, versículo 1. E cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar, e de repente veio do céu um som como de um vento veemente, impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas como de fogo, as quais repousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falasse. Aqui nós vamos ver a confirmação do batismo com o Espírito Santo, ou seja, o derramamento que Joel havia prometido, João Batista havia falado e Jesus confirmado, onde todos iriam receber desta plenitude do Espírito Santo. Você vê que quando o Espírito Santo é derramado sobre eles, alguns vão começar a falar em línguas, não é? Outros vão até começar a profetizar ali dentro e vai haver um alvoroço do lado de fora. E só para você entender o que é o batismo com o Espírito Santo, quando há um alvoroço ali fora, as pessoas se reúnem e uns começam a dizer: esses homens estão bêbados. Esses homens, eles estão embriagados, não é? E quando Pedro ele sai, ele diz assim: irmãos, varões, nós não estamos embriagados, porque ainda é a terceira hora, ou seja, 9 horas da manhã. E nós, na verdade, recebemos a promessa que tinha sido feita lá em Joel, capítulo de número 2. E só para você entender, quando ele começou a ministrar, diz a palavra que quase 3.000 pessoas ouvindo a pregação de Pedro receberam a Cristo e foram batizadas quase 3.000 pessoas naquele mesmo dia. Então o batismo com o Espírito Santo é o selo da promessa de Deus e é também o selo da salvação. É quando você recebe, ou melhor, é quando você recebe Jesus Cristo, você confessa Ele como Cristo, ouve a voz dele e se rende, se arrepende. Aí o Espírito Santo vem sobre você. Algumas pessoas, elas confundem, né, o batismo com o Espírito Santo como falar em línguas. Ou seja, as pessoas
atribuem, né? Ah, a pessoa só é batizada no Espírito Santo se ela falar em línguas. O batismo do Espírito Santo é aquilo que nós falamos, ele vem quando a pessoa ela confessa a Cristo, ela ouve a voz de Jesus, ela reconhece como Senhor e Salvador e ela se entrega para Ele. Agora, o falar em línguas é um dom do Espírito Santo. Isso está em 1ª carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, onde ele vai falar dos dons do Espírito. É lógico que uma pessoa que recebeu Jesus Cristo, que é batizada com o Espírito Santo, que recebe o derramamento, o batismo, na verdade, é o derramamento do Espírito sobre nós. É a presença do Espírito Santo permanente nas nossas vidas. Então, quando a pessoa ela tem esse preenchimento, a plenitude do Espírito Santo, ela tem que buscar falar em línguas porque é algo para edificá-la. Mas só que esse é assunto para nós abordarmos uma outra vez. Então, a pessoa que é batizada no Espírito Santo é uma pessoa salva em Cristo Jesus. Obrigado por estar conosco até esse momento. E eu peço a vocês que compartilhem esse vídeo, não é? Se inscreva no nosso canal, pois teremos muitos outros materiais. E dê likes, não é? Nos ajude a crescer esse canal, porque esse canal é um projeto divino. Nós vamos estar aí com novidades para esse canal, não é? Nós vamos estar falando também, entre outras coisas. E espero que você tenha gostado e fique na paz.